Essa é uma forma super diferente de fazer meias de crochê. Oi pessoal, eu sou a Suélia e hoje eu trouxe para vocês na nossa videoaula esse par de meias que tem o caimento perfeito. Vocês vão adorar porque é super rápido de fazer e também muito prático. E dá pra gente ainda usar aqueles restinhos de lã que fica aí guardado durante o ano todo, né? E quando chega no inverno, aí a gente lembra de pegar lá os nossos restinhos e por que não começar já com esse par de meias. Vocês vão se surpreender com o quanto é fácil e olha, gente, fica perfeito no pé. É super rapidinho, gente, de fazer e a forma de fazer que me encantou, achei super diferente e por isso trouxe aqui já a videoaula para a gente aprender. Mais à frente eu passo para vocês os materiais, mas antes de começar, eu já peço para vocês que quem não for inscrito, se inscreve no canal, dá uma olhadinha se você ativou o sininho para chegar os próximos vídeos, né? E se você gostou, deixa um like para mim e caso você queira apoiar o meu trabalho, torne-se membro. Vamos lá então para a nossa videoaula? Vamos lá, pessoal, começar a nossa meia, né? Deixar nossos pés quentinhos. O material que eu estou usando aqui é essa linha Nina. Ó, a Nina. E a cor, gente, eu creio nem preciso falar a cor, porque vocês vão escolher aí a cor desejada, mas enfim. Essa daqui, deixa eu ver, é um cinza, né? Ver se tem aqui, ou é essa numeração mesmo, olha. Não tem o nome da cor, só o número mesmo. Ó, então é 888962. E o tex dessa daqui, também acho que não tem. Marcando, não. Mas também pode usar a molê ou qualquer outra lã aí da sua preferência. Esse aqui, ó, é o 884722. 4392. É a cor e também o número do lote, né? Mas aqui é a linha Nina. Da Pinguim, tá bom? Essa é da Pinguim. A agulha que eu vou usar é a 3,5 milímetros e a tesoura. É muito simples os materiais dessa meia, né? Mas como eu falei para vocês, você pode fazer bem colorida ou de uma cor só. Então, tanto faz como que é? As cores, né? E o fio, eu não acho, no máximo um molê mesmo, essa daqui não é muito grossa. Eu creio que uma lã muito grossa aí vai ficar como se fosse uma pantufa, né? Muito grossa, grandona. Mas também se for do gosto, tem um nozinho aqui, vou tirar. Então, vamos lá. Para essa meia aqui, é um número, para quem calça, é 35. No vídeo eu vou falando para vocês aqui a modificação para um número maior ou até mesmo menor, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer um nó corrediço. E eu poderia aqui fazer iniciando com correntinhas, que eu preciso de 14 correntinhas. Mas para que fique mais, como diz, flexível, né? Eu vou fazer outro tipo de ponto, olha, eu vou fazer aquele ponto baixo que vocês vão já aprender, olha, eu faço 1, 2 correntinhas, eu volto aqui na primeira correntinha, tiro 1 aqui, e agora eu pego a laçada, tiro 2, olha, fiz o primeiro pontinho. Agora, gente, eu volto aqui, ó, na alcinha do ponto, ó. Na alcinha do ponto, tiro 1 e agora tiro 2. Já fiz mais um ponto. Tiro 1, tiro 2. Vem aqui, ó. É um ponto baixo, só que ele fica mais flexível.
ele tem um pouco mais de elasticidade, não é igual a correntinha que vai ficar amarrando, sabe? Então, esse é o pontinho que nós vamos fazer. Nós vamos, então, precisar de 14. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, pego uma alcinha, aí eu tiro ela. E agora eu pego de novo a laçada e tiro as duas. Volto no mesmo pontinho. E é dessa forma que vamos fazer 14 pontos para iniciar. Tá bom? Fica bem fácil aqui, ó, tá vendo que ele fica mais com uma certa elasticidade. Vou fazer os 14 e já volto. Terminei aqui, ó, então vamos contar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, pegar a laçada e venho aqui, ó, no último ponto baixo que fizemos, vou pegar as duas alcinhas, ó. E vou fazer um meio ponto alto. Ó, eu tiro tudo aqui, ó. Ai, 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 que raiva. Peraí, gente. Escapou. Um meio ponto alto é aquele que eu tiro as 3 perninhas aqui de uma vez, tá bom? Então, né, nesses 14 pontos, eu vou fazer em cada um deles um meio ponto alto. Vou ficar aqui com 14 meio ponto alto. Lembrando que aqui eu vou pegar as duas perninhas, ó, desse ponto baixo. Esse ponto baixo, ele fica levemente, meio torcidinho, né? Mas dá pra perceber perfeitamente aqui, ó, as duas alcinhas, tá bom? Então, aqui, olha, meio ponto alto. Nós vamos fazer os 14 pontos. Prontinho. Vocês contem para ver se realmente tem 14, tá bom? Porque às vezes a gente deixa escapar um ponto ou aumenta um, que eu já contei, tem exatamente 14 pontos. Agora, nós vamos subir aqui uma correntinha. Caso você queira subir 2 correntinhas, também pode. É porque como o meio ponto alto ele é baixinho, né? Então, eu tô subindo uma correntinha. Mas você pode pôr 2 também, que bem apertadinha, que não vai dar diferença não, tá bom? Vamos agora fazer algumas carreiras com diminuição. Porque aqui, gente, nós estamos começando pelo calcanhar, então, isso aqui é para formar o calcanhar. Vou pegar, então, aqui uma laçada e vou fazer aqui, pular esse ponto aqui, ó, tá vendo? E vamos fazer o meio ponto alto. Então, eu pulo esse e vou no próximo. O primeiro ponto eu pulo. Deixa eu contar direitinho aqui para ver se esse é o primeiro ponto. Porque temos que ter essa noção aqui dos 14 pontos. Pronto, já contei, tá certinho. Então, eu pulo esse primeiro, venho no segundo ponto, aí vamos continuar fazendo o meio ponto alto. Um meio ponto alto para cada ponto aqui da carreira de base. Esse ponto ele é bem fechadinho, então a meia fica bem quentinha. Até lá no finalzinho que vai modificar. Então, só em pular aqui o primeiro ponto, ó, já vai entrando aqui um pouquinho, dando um desenho, né? Então, a gente vai fazer até os últimos 2 pontos. Quando chega aqui, ó, falta 1, 2. Então, aqui eu vou
pegar esse ponto aqui, olha, e vou fazer só até aqui, ó. Fico com os 3. E já vou, sem precisar pegar a alcinha, já pego o último ponto aqui, ó. Pra ele, pra gente, como diz, matar ele, né? Aí, quando eu pego todas as alcinhas de uma vez. Ó, tá vendo? Já dá a voltinha aqui, ó, igual esse lado. Vou subir uma correntinha para virar. Vou fazer mais uma vez a mesma coisa. Vou pular um, vou no próximo, olha. Porque geralmente a gente coloca aqui, né? Vou no próximo ponto. Ai, ai, ai. E vou seguindo. Aqui, ó, 9. E o 10º que eu vou pegar aqui, ó. Tiro todos de uma vez. Então, aqui contando, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, aqui é 10, olha, porque esse aqui é o ponto. Tá vendo como ficou aqui, olha? Essa voltinha. Ó, entra aqui e aqui também. Aí, a próxima carreira, a gente só segue aqui os 10 pontos, tá bom? Vamos fazer um ponto em cima do outro e não tem diminuição. Prontinho, essa carreira tem 10 pontos. Então, gente, só para vocês ficarem a par, esse aqui é o número 35, eu iniciei com 14. Caso você queira fazer o 36, você coloca mais 2 pontinhos, aqui fica com 16. Se for maior, aí você vai aumentando ou de 1 ou de 2 pontos. O correto, logicamente, como tem o lado e o outro, que seja número par, né? Porque tanto tem que ficar, vamos supor, 10 aqui, depois 12, enfim. Se for fazer o número 36. Mas lembrando que também não é legal, assim, aumentar tanto. Por exemplo, se eu vou um número 38, fazer 20 pontos, porque ela laceia bastante, viu, gente? Então, a meia, geralmente, é legal fazer um númerozinho menor mesmo, porque ao calçar, vestir, fica bem apertadinha, tá bom? Então, é isso. Agora, eu vou virar aqui o trabalho, vou fazer uma correntinha, que no mesmo espaço, agora nós vamos fazer aumento, vamos voltar a ter novamente 14 pontos. E isso nós vamos fazer em 2 etapas, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aumento. Ó, eu faço um ponto e no mesmo espaço eu faço mais um ponto. Aqui tá errado, é no outro ponto. Esse aqui é o da correntinha, ó. Um ponto. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um. E aí, eu sigo fazendo meio ponto alto até chegar lá no final. Vou ficar com 12 aqui, tá bom? E no próximo, já 14 pontos. Vou contar aqui. Aqui é o último. 11, 12 pontos.
12. Faço uma correntinha, na próxima carreira a mesma coisa. Olha, venho aqui no primeiro ponto, faço um, no mesmo buraquinho, mais um ponto. E sigo fazendo meio ponto alto até o último, que também eu faço 2, aí eu fico com os meus 14 pontos. Cheguei aqui no último, aí vou fazer aqui, ó, 13, 14. Olha, aí aqui já volta, aí faz aquela voltinha novamente, tá vendo? Diminuiu e aqui voltou. Aí lembra que aqui nós fizemos o último 10, quando chegou aqui em 10, eu fiz mais uma carreira de igual, né? Aqui agora nós vamos fazer mais uma carreira de 14 pontos, tá bom? Viro aqui, olha, e vou seguindo fazendo, repetindo aqui a carreira de 14 pontos. Vou fazer 14 aqui sem aumento e sem diminuição, tá bom? Fazer e já retorno. Prontinho. Isso aqui, olha, já está pronto o calcanhar. Isso aqui depois que a gente fizer a costura, né? Olha, aí aqui forma já o calcanhar. Então, gente, aqui, ó, o último ponto, eu vou mostrar pra vocês como que a gente muda de cor. Olha, eu vou fazer aqui o último ponto e não termino, só faço assim, ó. E eu já venho aqui com a minha outra cor, porque eu vou fazer de 2 cores. Eu vou deixar esse pedacinho um pouquinho maior, para depois para me fazer a costura. Ó. Tá vendo aqui, ó? Deixei um pedacinho maiorzinho aqui. E aí depois não precisa emendar, né? Já faço aqui uma correntinha. No caso, se você quiser fazer 2 para virar, né? Aí, já faço o meu primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 15 carreiras, sem mudar, nem fazer aumento, nem diminuição, nada. É só, aqui vai ser a parte do peito do pé, né? Parte de baixo do pé, depois do calcanhar. Aí vem a parte de baixo, né, que eu chamo o peito do pé, né? E nós vamos fazer, no caso, o número 35, de 14 a 15 carreiras. Eu fiz 15 carreiras. Aí, se você estiver fazendo 36 ou 37, ou qualquer outra numeração menor também, você pode ir experimentando, né, colocando no pé, mas como eu falei, tem que ter cuidado, porque aumenta bastante, tem elasticidade, tá bom? (13). Então, gente, olha, sempre fiquem contando, porque tá vendo como o último ponto aqui, ele fica meio escondidinho, né? Ele fica meio confuso aqui no fundo, então, é sempre bom ir contando, ver se tem 14, e aqui não vai ter erro nenhum. Você vai simplesmente fazer ponto sobre ponto, sempre os 14 pontos por 15 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, e aí eu volto com vocês, vou fazer por 15 carreiras. Prontinho, já terminei aqui, olha, fiz 15 carreiras, e agora eu vou mudar de cor novamente. Vou vir aqui com o nosso vermelho. Então, ó, eu não terminei o ponto, ó, fiz assim apenas, só tirei, deixa eu fazer novamente.
porque vai que você ainda não pegou direitinho a troca de cor, ó. Vou fazer o ponto e só tiro aqui, ó, da laçada, né? Deixo aqui as 3 perninhas. Aí, eu vou terminar meu ponto com a outra cor, que eu também vou deixar compridinho, tá bom? Ó, vou terminar aqui, ó. Já faço aqui a minha correntinha. E aí, a linha cinza aqui, eu já posso cortar. Também deixando um pedacinho já grandinho, gente, que é para costura, né? Então, vamos lá. Aí, agora, aqui vai ser a ponta da meia. Que eu vou fazer aqui em vermelho, vai ser a ponta da meia, que eu vou fazer semelhante a essa parte aqui. Ao calcanhar, né? Já fiz aqui uma correntinha. Essa aqui tá tão apertadinha que eu vou fazer 2. Não vou esconder o fio, porque, como eu falei, a gente vai usar para costura, né? Então, vamos lá, fazer 14 pontos aqui, ó. Fazer 14 na cor vermelha. Depois desses 14 pontos na cor vermelha, é que vamos começar a diminuição. Eu posso fazer 2 carreiras de 14 pontos, né? Igual aqui para subir, ou eu posso fazer igual ao calcanhar. Depende, se você quiser fazer mais, sabe, o calcanhar mais fundo, mais profundo, assim, aí você pode pôr 2 carreiras. Mas vamos lá. Ó, a primeira carreira aqui em vermelho. Vou subir aqui e fazer mais uma, igualzinha. Sem aumento, sem diminuição. Fazer até o final. Agora, eu começo com as diminuições, olha. Uma correntinha. Viro aqui. Pulo o primeiro. Pulo o primeiro, venho no segundo. E começo a fazer. E eu vou contando, né? 3, 4... 7, 8, uma pontinha aqui. 8, 9, 10. Aqui, ó, os últimos 2, deixa eu ver contar de novo, gente. 12. O 13 e o 14 é aqui, ó. Os 2 juntos, ó. Pego um aqui, aí já no outro, já pego o próximo aqui, olha, e tiro. Fico com 4 alcinhas e faço a minha diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho, pulo o primeiro, vou no próximo. Cheguei até aqui, agora os 2 últimos é junto, olha. Um aqui e o ficando aqui em cima com 10 pontos. Olha, se você contar aqui, vai ter 10 pontos. Agora, gente, a próxima carreira é de aumento.
nós vamos aumentar. Aqui no calcanhar, eu fiz junto com vocês, ao invés de fazer aqui as duas, ó, uma carreira de 14, outra de 14, uma de 12 e uma de 10. Aí aqui eu fiz, ao contrário, né? Eu fiz uma de 14, e fui diminuindo, uma de 12, duas carreiras eu fiz de 10, tá bom? Então, eu repeti aqui duas carreiras com 10 pontos. Aí aqui eu fiz o contrário, eu fiz as duas carreiras, porque a gente fica com 4 carreiras aqui. Não sei se você entendeu, mas também não tem importância, porque pode fazer idêntico, o calcanhar faz aqui, é a mesma coisa, tá bom? Então, agora aqui eu vou fazer um aumento. Olha, eu apenas faço 2 pontos juntos no mesmo buraquinho. O primeiro ponto e o último, né? Que a gente faz aumento sempre. Agora, nós vamos ficar com 12 pontos, 12 meio ponto alto. E na próxima, 14. Então, sempre é bom ir contando. Aqui, ó, o último ponto. O último aqui, ó. No mesmo buraquinho, eu coloco mais um ponto. Ficando aqui com 12. Uma correntinha. Aqui, ó. No mesmo ponto, eu faço 2. No mesmo buraquinho, eu faço 2 pontos. Agora, eu vou ficar com 14 pontos na minha carreira aqui, tá bom? Então, aqui eu creio que não tem mais erro. Lá no finalzinho dessa carreira, eu vou fazer 2 pontos juntos. Feito os 14 pontos, agora eu vou fazer uma carreira só repetindo os pontos, ou seja, vão ser de 14 pontos, tá bom? É a última carreira aqui com essa cor que eu vou fazer. Então, vou fazer só repetindo, ponto em cima de ponto, 14 pontos, meio ponto alto. Vou fazer aqui e já volto. Prontinho. Então, pessoal, já temos aqui, olha, o calcanhar, a parte de baixo do pé, que é essa parte aqui em cinza, a ponta do pé, e agora vamos formar a parte de cima, né, do pé. E então, eu vou desmanchar aqui esse último ponto, porque eu vou fazer a troca de cor. Ó. Vou pegar novamente aqui o meu fio cinza. E vou terminar esse ponto com o cinza. E agora é só a repetição, né? Nós vamos cortar aqui o vermelho também. Cortei aqui o fio vermelho, deixando um pedaço bom, né? Então, eu vou virar aqui o meu trabalho e repetir aquelas 15 carreiras só com 14, dos 14 meio ponto alto. Então, aqui eu nem preciso mais mostrar para vocês, porque apenas vocês devem ir contando, ver se não ficou ponto para trás ou tá fazendo a mais, deixando sempre os 14, né? Caso você esteja, logicamente, fazendo esse número 35, mas deixando sempre os números que iniciou a meia, né? No caso, aqui a minha iniciei com 14, então eu sigo sempre com 14. E vou fazer 15 carreiras. Dessa forma, olha. Vou fazer igual aqui, ó. Então, eu vou crescer aqui 15 carreiras e já volto.
Já terminei aqui as 15 carreiras e vou aqui, olha, trocar de cor. Trocar aqui a minha cor. Vou fazer aqui um pontinho e vou cortar também aqui o meu fio cinza, deixando, olha, também aqui uma quantidade para fazer costura, né? Pronto, cortei o cinza, então, gente, fica assim, olha. Então, aqui já tem toda a parte de cima do pé. E agora, a gente vai trabalhar o caninho da meia, né? O caninho que nós vamos fazer por 6 carreiras. Só que esse caninho, então, aqui a gente tem que aumentar 10 pontos desse lado e depois 10 pontos desse lado. Então, aqui, olha, eu já fiz aqui, ó, tem uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou fazer aqui mais uma correntinha só para ser a altura, né? Ó, e venho aqui, ó, fiz uma aqui e venho na seguinte aqui, ó. Porque eu só tô pulando uma correntinha, mas se você quiser, se tiver fazendo 2, aí você vai fazer de acordo com o seu ponto. Tem gente que faz até 3 correntinhas para virar o meio ponto alto, mas eu não acho que não tem necessidade. Deu, meu ponto aqui deu errado. Então, aqui, ó, pego a laçada e vou apenas aqui tirar o meu ponto, fazer o meu meio ponto alto. Normalmente, gente. Aqui apenas nós vamos fazer nas correntinhas, olha. Caso você esteja fazendo o número maior, então não esquece de aumentar também aqui 2 pontinhos. Mas isso também se você tem a perna bem grossinha, né? Ou não, pode até deixar igual para ficar bem justinho. Aí você vai ajustando, provando, né? Para ver como vai ficando a sua meia. A primeira que eu fiz até foi o número 36, então eu coloquei tudo 2 pontinhos a mais. O início com 16, enfim, fui fazendo assim. Nove. E o último aqui, ó, 10. Fiquei com 10 aqui, ó. Aí, eu já sigo aqui, ó, fazendo, tá vendo, ó? Venho aqui, ó, e vou seguir fazendo aqui, ó. Em cima do meu primeiro ponto aqui da cor cinza, eu faço meio ponto alto. E aqui agora eu vou fazer os 14 pontos, né? Os 14 pontos, agora eu vou fazer aqui com essa cor. É o início do caninho da meia. Eita! Então, eu vou fazer, gente, até aqui, olha, para ensinar vocês, mostrar para vocês como que a gente vai fazer o aumento dos 10 pontos aqui, tá bom? Prontinho, já fiz aqui os 14 pontos. Agora, vamos fazer esse lado aqui, que nós vamos fazer aumento com um ponto alto, já no ponto alto, é outro tipo de ponto alto. Então, vamos lá, olha, eu vou fazer aqui o ponto, ó, presta atenção aqui, no mesmo buraquinho do último ponto, eu vou colocar aqui, ó, peguei a laçada, vou colocar a minha agulha, tiro aqui do buraquinho da linha cinza, olha, vou pegar mais uma laçada aqui e vou tirar só um pontinho, ó. Tá vendo? Fico aqui com 3. Agora, eu venho e tiro tudo. Já fiz aqui um ponto alto, olha. Um meio ponto alto, gente. Às vezes eu falo ponto alto, mas é sempre meio ponto alto, tá? Pego a laçada aqui, olha, venho naquele pontinho que nós pulamos sozinho, olha. Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, e vou pegar 2 alcinhas desse ponto aqui, ó. Ó, 2 alcinhas.
pego a laçada e tiro essas duas aqui, ó. As duas alcinhas que eu acabei de pegar. Pego a laçada, tiro só uma. Pego a laçada e tiro as 3. Já fiz mais um ponto, ó, tá vendo? Ó, 1, 2. Então, vamos lá, ó. Laçada, venho aqui, olha, pego as duas alcinhas. Ó, tá vendo? Duas alcinhas. Pego a laçada e tiro as duas alcinhas. Pego mais uma laçada, tiro uma alcinha só. Pego a laçada, tiro as 3. Aí, já fiz mais um ponto, ó. 1, 2, 3. Tenho que fazer 10, né? Laçada. Coloco a minha agulha nas duas alcinhas. Pego a laçada, tiro 2. Pego a laçada, tiro uma. Pego a laçada, tiro as 3. Já fiz mais um. E assim, gente, nós vamos fazer os 10 pontos, tá bom? Aí, ó, fica meio ponto alto aqui, ó, tá vendo? A diferença que vocês vão ver quando você terminar os 10 pontos é que vai ficar maior. Mas é assim mesmo. Olha, quando você, tá vendo aqui, ó, o tamanho desses 10 pontinhos. Quando você fizer 10 aqui, ele provavelmente vai ficar um pouquinho maior, porque ele é mais elástico, sabe? Mas não tem problema nenhum, porque depois que fechar, aí como vai ser tubular, aí você não vai ver essa diferença, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os 10 pontos. Prontinho, já terminei aqui os 10. E olha só, se a gente for medir, ó, o pontinho aqui, ele fica, mas deu pouquíssima diferença, tá vendo? Fica quase igual. Mas enfim, já iniciamos aqui, olha, já está definido aqui o caninho da meia. Agora, é só fazer, olha, uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer meio ponto alto em cima de meio ponto alto, por 6 carreiras. Essas 6 carreiras, eu que determinei para mim, né, o tamanho do caninho da meia, mas aí depois ainda vai ter a parte sanfonada, né? Então, se você quiser mais longa, você pode aumentar essa parte aqui, tá bom? Porque depois a parte sanfonada, aí também, logicamente, eu vou fazer o tamanho, né? Mais uns, talvez 8, 10 pontos subindo. Mas aí o caninho da meia você faz do tamanho que você gostar. Se você gostar de uma meia mais longa, você aumenta mais essa parte aqui. Eu vou fazer apenas 6 carreiras, tá bom? E não tem diminuição, não tem aumento, é apenas essas 6 carreiras seguindo esses pontos aqui. Esses 10 pontos de cada lado, 14 pontos que é o meio, né? E não tem aumento nem diminuição, tá bom? Ó, como vai ficando. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Terminei aqui, olha, eu faço a correntinha, viro e vou fazer normalmente aqui, ó. Tá bom? Então, aqui não tem erro. Ó. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, as minhas 6 carreiras e já retorno pra gente terminar a parte do sanfonado, tá? A parte de cima, a última parte. Já terminei aqui, olha, fiz 6 carreiras aqui do meu
caninho, deixei o ponto aqui, olha, sem terminar, porque vou mudar de cor mais uma vez. Então, aqui eu termino com a cor cinza. E já vou fazer um ponto aqui, para que eu possa cortar aqui o meu fio vermelho, né? Deixando um pedacinho aqui. Então, agora, gente, nós vamos iniciar a parte elástica, né? A parte sanfonada da nossa meia. Eu vou subir aqui, deixa eu ver um tamanho, mas eu já tenho uma correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer com 10. Vou fazer mais uma para viradinha. Então, aqui nós vamos trabalhar ponto baixo, tá bom? Olha, tenho essa aqui que sai da agulha, eu venho na próxima. Aí, faço um ponto baixo. E vou seguindo fazendo ponto baixo em cada uma dessas correntinhas que eu fiz. Ponto baixo. Aqui, ó. Ponto baixo também é necessário a gente contar, ou pode colocar o marcador, né? Porque o ponto baixo engana bastante a gente. Porque ele é um pontinho pequeno e acaba que a gente pensa que faz a menos ou até a mais, né? Ó, vou pegar o último pontinho aqui. Então, lembrando que o meu trabalho, olha, vai vir pra cá, ó. Então, eu venho nesse próximo aqui, olha, ele tá assim, olha, eu venho nesse, eu peguei como se fosse esse aqui. Eu vou entrar, ó. Ele está aqui, ó. Então, eu pego o próximo, entro no próximo e faço um baixíssimo. Tá vendo? Aí, agora, eu vou pular um e venho no próximo, faço mais um baixíssimo. E aí, eu viro aqui, ó. Para começar a fazer a próxima carreira de ponto baixo. Pegando só a alcinha, ó, uma alcinha, a alcinha de trás. Só, gente, que vocês têm que ter cuidado de uma coisa. Nós fizemos 2 pontos baixíssimos. Olha, que foi esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Então, eu não vou trabalhar eles. Eu vou trabalhar esse aqui, ó. Sempre vocês têm que se atentar que vai trabalhar, né, nesse ponto aqui. Então, sempre vai ficar esses dois aqui que pode confundir, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Esse ponto aqui, eu já ia pegar errado. Então, esses dois vêm nesse aqui, pegando na alcinha de trás e faço ponto baixo. Ó, um ponto baixo em cada pontinho aqui, ó. Até que ver o ponto que tá. Até chegar aqui, já volto. Chegou aqui na parte de cima, é só fazer uma correntinha, vira aqui e vai novamente pegar só a alcinha de trás. É ponto baixo normal, apenas a gente vai pegar sempre a alcinha de trás, porque dá aquele efeito de sanfonado. Tá bom? Então, vou fazer aqui. Quando chegar aqui embaixo, eu mostro para vocês novamente para a gente recapitular. Bom, já vou fazer aqui porque já está chegando, não preciso nem pausar. E é legal, como eu falei, sempre ir contando, tá bom? Ó, cheguei aqui, fiz o último ponto, venho aqui no próximo, olha,
Olha onde eu estou. Eu baixo a agulha aqui, ó. Venho nesse daqui e fecho com baixíssimo. Pulo um, ó. Pulo o próximo e vou aqui, ó. No próximo, é como se aqui fosse uma correntinha, assim. Pulo uma correntinha, pulo o próximo. Aí, agora sim, olha, eu faço aqui... se eu quiser, eu nem preciso pôr correntinha, porque aí pode ficar um buraquinho. Então, vamos lá, ó, não vamos colocar correntinha, ó. Eu já venho, olha, eu sei que eu tenho que pular 1 e 2, que foi os dois baixíssimos. Venho no próximo e faço ponto baixo, ó. É bem facinho, gente, fazer isso aqui e vai dando esse efeitozinho aqui de sanfonado. Se você quiser fazer aquela versão que é todo aqui no baixíssimo, eu confesso que não gosto de ficar trabalhando ida e volta com baixíssimo. Me confunde muito a cabeça. Ó, dei a volta, faço uma correntinha, olha, venho aqui na próxima e vou voltando também na alcinha de trás. Só pegando a alcinha, esse aqui é muito rapidinho. Opa. Aqui também é legal depois colocar lastex aqui pelo avesso, porque a meia nunca fica folgada, né? Venho aqui, olha, fecho com baixíssimo, pulo um e faço no próximo um baixíssimo. E já começo a fazer a minha correntinha aqui, ó. Oh, correntinha não, meu ponto baixo. Olha. Só se atentar de pular os dois baixíssimos, tá bom? Então, é isso, gente. Olha, nós vamos fazer dessa forma até o final do caninho. Até o final do caninho, vamos fazer esse ponto, essa sanfona aqui. E aí, quando chegar lá no finalzinho, eu vou mostrar para vocês a parte da costura. Então, não esquece de ir contando aqui, olha, tá vendo como já vai ficando, ó? Ele já vai ficando mais, fechando aqui. Então, vou fazer tudo aqui e retorno. De fazer aqui, olha, o ponto barra, olha como fica bom, gente. E agora eu vou, já cortei aqui o fio, vou puxar aqui o nozinho pra prender aqui. E agora, gente, já está prontinho, olha só como fica. Olhando assim, né, ninguém imagina que isso aqui vai virar uma meia. E muito boa, por sinal. Agora, a gente vai fazer as costuras. Por isso que eu fui deixando aqui, olha, orientei vocês aí deixando esses pedaços aqui maior de fio, tá bom? Uma coisa que eu vou falar para vocês, olha, pra gente deixar tudo de um lado que seja mais bonito, por exemplo, aqui, ó, desse lado do ponto barra, vai ficar essas partes aqui que parece que tem uma costura, tá vendo? Que fica um ponto, é quando a gente faz pula de um ponto para outro, aí fica essa marca. Então, eu vou preferir deixar isso aqui pelo avesso, pelo lado avesso. Então, a gente vai dobrar para costurar tudo isso dessa forma. Eu vou começar a costura aqui por cima, olha, no punho mesmo, né? Então, a gente vira assim, deixando essas costurinhas aqui, o avesso, deixa para fora, costura, depois a gente desvira, vai ficar o lado mais bonito para aparecer na meia, tá bom? Então, vamos lá, olha. Vou pegar aqui esse meu fio aqui cinza, porque como eu tô fazendo a meia de duas cores, então eu vou costurar a parte cinza com o fio cinza e a parte vermelha com o vermelho, para ficar tudo mais bonitinho, tá bom? Então, vou usar uma agulha de tapeceiro e vamos fazer aqui a junção, olha, da parte
começando aqui com a parte cinza. É muito simples essa costura, gente. Ó, já tenho aqui e vou colocar em um fiozinho ou as duas perninhas. Você decide se você quer pôr as duas perninhas. Eu gosto de colocar uma só, porque a costura não fica grosseira. Então, olha, o primeiro eu vou colocar aqui 2 vezes para que eu possa fazer aquele nozinho. Ó, faço assim, coloco a agulha por dentro e puxo. Aí aqui já fica um nozinho segurando aqui o início dessa costura. E agora é só fazer repetição, olha. Uma pontinha, um fiozinho desse lado de cá e o fiozinho do outro. Sempre aqui, ó, pegando as perninhas que fica aqui mais próxima uma da outra. Assim mesmo, olha. Puxo e vou pro outro lado. Costura é muito prático e rápido. Olha. Não puxa tanto para não ficar repuxado. Mas é muito simples fazer a costura. Arruma aqui direitinho, olha, para que fique bem certinho. O cinza com o cinza, né? E é só ir seguindo aqui. Bem rapidinho. Então, aqui, olha, tá vendo? Puxou, tem que voltar. Então, aqui já é o último ponto. Olha, eu vou pôr aqui no cinza e o último aqui. Então, vou fazer novamente aquele nozinho. Faço uma, vou fazer 2 vezes. Olha. Pronto. E aqui eu já vou esconder, não vou mais usar esse fio, porque agora é a parte vermelha, né, que eu vou costurar. Então, eu vou soltar aqui. Eu até deixei fio a mais, gente, olha só. Vou dar um nozinho aqui para poder cortar. E vou esconder essas 2 pontas aqui do fio cinza, para depois a gente poder cortar e não cortar assim bem juntinho, né? Porque mesmo dando nó, dá uma insegurança de cortar muito pertinho assim e sei lá, soltar. Então, eu vou caminhar aqui um pouquinho, bem superficial, olha, deixando bem, não aprofundando a agulha até o outro lado, só superficial. Eu vou cortar. E eu também, gente, não gosto de cortar bem na pontinha. Por quê? Porque conforme a gente vai folgando assim, aí acaba que a ponta passa pro outro lado. Então, eu deixo assim, maiorzinho, mas não costuma dar problema nenhum. A não ser que você queira cortar bem pertinho e colocar uma gotinha de cola. Aí não tem problema, tá bom? Vou fazer o mesmo com esse fio. Caminhar aqui um pouquinho com ele, ó. E corto aqui também, deixando essa pontinha. E olha só aqui o lado avesso, ó. Tá vendo? Olha, nem dá nem pra ver onde é, gente. De tão bom que fica. Tá vendo? Pronto. Agora, vamos fazer aqui, continuar aqui a parte vermelha. Vou fazer a mesma coisa. Caso você não tenha deixado essas pontas de fio aqui maior, é só pegar o fio que você ainda tem, né, que sobra, porque dá aquela lã de 40 gramas, dá para fazer certinho os 2 pares e sobra ainda pouquinho, mas sobra, tá bom? Então, vamos lá. Da mesma forma, arremato uma vez e vou seguindo costurando, olha. Fiozinho com fiozinho.
Ajeito direitinho aqui. E não tem erro. E venho aqui, ó, pro último pontinho. Puxei tudo, mas o certo é puxar já com um arrematezinho aqui, ó. Vou fazer mais uma vez. E agora é só esconder o fio. Esse aqui tá fácil de esconder, vou puxar pra cá, porque aqui vai ser o avesso, né? Deixar um pedacinho. E pronto. Aí aqui, ó, já fica aqui a costura. Então, agora vamos parar um pouquinho aqui, gente, e vamos aqui pra baixo, ó. A gente vai costurar essas partes aqui, ó, essas lateraisinhas aqui, ó, as duas. Eu tenho aqui o fio desse lado, aí não tenho outro, esqueci de deixar, tá vendo? Mas não tem problema. Eu pego fios que tem aqui. Então, vamos lá. Eu vou caminhar aqui com esse fio aqui mais pra cá, pra ficar bem na pontinha, ó. Já vou arrematar, ó, já fiz um nozinho. Vou fazer mais um. Olha, como tem bastante fio aqui, eu vou caminhar com ele aqui pro outro lado, ó. Tá vendo que tem bastante fio? Então, eu vou caminhar aqui bem superficial pela linha de cima aqui, ó. Pelo fiozinho bem de cima. Porque essa é a parte avesso, ó, tá vendo? E não puxa muito, porque tem que ter elasticidade aqui. Aí, eu vou vir pra essa costura aqui, ó, do outro lado. Da mesma forma. Começo aqui, dou meus 2 nozinhos. E costuro. Essa parte lateral da meia fica mais confuso os fiozinhos, viu, gente? Mas é tranquilo também, dá pra ir pegando um de um lado, outro do outro, que não vai ficar feio. O importante é ir fazendo com calma, que vai ficar bem bonita a meia. Ó, já cheguei aqui. Vou pegar o último pontinho, o último desse lado e o último desse. Aqui eu vou soltar e vou dar aquele nozinho, né, já que tem esses 2 fios aqui. E vou esconder os fios aqui, olha como vai ficar. Fica assim, olha, essa aqui é a parte do calcanhar. Nós não vamos virar agora, porque toda a costura vai ser assim mesmo, vai ser por esse lado, tá bom? Agora, nós vamos virar aqui, ó. Ó, costurei essa, vou esconder os fios aqui. Mas só para adiantar, agora nós vamos virar a meia assim, ó, tá vendo? E agora eu vou costurar essa ponta aqui. Igualzinho, ó, costura aqui
costura aqui na parte vermelha. Como eu já mostrei para vocês a outra, eu vou costurar aqui e já retorno. Prontinho, olha, já costurei aqui, ó. Essa aqui é a ponta da meia. Tá tudo costurado, ó. Tá vendo? E aqui também, que é o calcanhar. E agora nós vamos costurar toda essa lateral aqui, ó. Dos dois lados, na parte cinza. Costurar essa parte aqui, virar, costurar essa parte aqui. Só até aqui mesmo, toda a parte cinza, olha. Costurar daqui pra cá. Por último, vai ser a parte do calcanhar, tá bom? Então, eu vou costurar a minha aqui. Que eu já deixei aqui os fios, né? Ó, vou costurar normalmente aqui a minha parte. E vocês vão costurando a de vocês aí. Aí eu já volto pra gente mostrar para que eu possa mostrar a última etapa de costurar o calcanhar. Prontinho, olha, já foi costurado aqui as laterais, ó, as duas. Então, agora só falta mesmo costurar aqui o calcanhar. Então, agora como que nós vamos fazer, olha. Essa parte aqui vai unir aqui, olha, soltar um pouquinho a agulha. Ó. Junta aqui, até legal colocar o calcanhar lá pra dentro, ó. Que aí fica a parte aqui certinho, ó, da costura, tá vendo? Ó. Vou tirar aqui as pontinhas, olha. Aí aqui a gente vai e costura muito facilmente. Depois é só desvirar a meia, aí já fica prontinha, ó. Coloquei tudo aqui pra dentro, tá vendo que dá certinho. E agora, gente, a costura é normalmente aqui, ó. Essa é a última etapa. Então, é só, ó, vai costurando daqui até aqui, ó. Aí faz o arremate, tá bom? Eu vou costurar a minha aqui. Prontinho, já costurei aqui, olha. Aí aqui tá toda a meia costurada, olha, pelo avesso. Agora é só desvirar. Arrumar tudo, olha só o calcanhar como fica ótimo. Aqui a parte da frente. Olha só. Vou até colocar aqui de lado. E é isso, pessoal. Meia prontinha. E aí, gostaram? Dá para fazer agora para a família toda e de vários tamanhos, né? Usando aqueles restinhos que a gente sempre deixa aí de lã, né? Para ficar quentinho. Então, pessoal, para quem ficou até aqui, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu tento responder vocês. E obrigada, então, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!